Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Silvio Navarro e eu vou apresentar para você os principais destaques da edição 70 da revista Oeste.com, que já está no ar. Aliás, antes de mais nada, fica aqui o meu convite para você vir fazer parte do nosso time. Assine a Oeste e agora ficou ainda mais fácil. Tá vendo o QR Code aí na sua tela? É só apontar o celular e você fica a um clique de ser o nosso parceiro. Também te convido a fazer parte do nosso time no YouTube. Vamos aumentar o nosso canal. Inscreva-se e não esqueça de clicar ali na sinetinha para que você fique sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Dito isso, vamos apresentar então a nossa capa. A nossa edição fala sobre as gangues do Amazonas. Por que será? Você já se perguntou? Por que será que tudo acontece no Amazonas? E agora, com esse cenário da CPI da pandemia, ficou tudo ainda mais claro. Roubo de respiradores, comprados, aliás, numa adega de vinhos, políticos enrolados até o pescoço. Tem até acusação de pedofilia contra um senador. Pois é, tem a Lava Jato batendo a porta de gabinetes de muitos deles. Desvios na área da saúde. Tudo acontece no Amazonas. E nessa reportagem nós vamos apresentar para você o perfil de Omar Aziz, Eduardo Braga, o governador Wilson Lima, o ex-governador José Mello e muito mais. Fica aí o convite, eu tenho certeza que depois dessa reportagem você vai olhar com outros olhos para esses políticos que vão tentar inclusive renovar os seus mandatos na próxima eleição. Segundo destaque da nossa edição é uma reportagem do Dagomir Marquesi. Ele fala sobre um dos efeitos da pandemia, se não o pior deles. Dagomir fala sobre o medo. Vamos acompanhar o recado que ele deixou para vocês. Minha matéria dessa semana para a revista Oeste é sobre o medo. Ter medo de Covid é normal, todo mundo tem. O problema é quando o medo se torna uma doença em si. Ou pior ainda, quando o medo vira um instrumento de dominação ou desculpa para não se fazer nada. De volta agora então com os nossos colunistas. José Roberto Guzzo vai falar sobre a recriação do Ministério do Trabalho. E fica aí uma pergunta, por que o governo Bolsonaro, que extinguiu essa geringonça, para usar uma expressão que o Guzzo adota no texto dele, por que agora o Ministério vai ser recriado? Como diz o Guzzo, se tem uma coisa que o Ministério do Trabalho faz em relação ao trabalho, é criar empregos inúteis. Augusto Nunes trata das relações externas brasileiras na época dos governos do PT. Você se lembra de um diálogo e o que Lula dizia sobre Fidel Castro? Pois bem, Guilherme Fiuza traz o tema do voto auditável, talvez um dos principais assuntos em discussão no Congresso Nacional. E, por fim, quero falar também sobre uma entrevista feita pelo repórter Fábio Matos. Fábio conversou com o economista Ubiratã Iorio sobre a reforma tributária. É um dos assuntos também mais importantes em debate no Congresso Nacional, mas uma pauta muito difícil de desenrolar. Uma pauta que fica presa nos escaninhos, nas gavetas do Congresso Nacional. E olha só, aliás, sobre a reforma tributária, o próprio governo já recuou da proposta, que é tímida, nas palavras de Iorio. O Fábio Matos tem um recado para você. Na entrevista, Iorio criticou a proposta de tributação de lucros e dividendos e disse que as forças políticas de Brasília não permitem que a agenda econômica do país avance. Convido vocês a lerem em Oeste. Pessoal, esses foram os destaques da revista Oeste.com, mas tem muito mais. Fica aí mais uma vez um convite. Está faltando você para compor o nosso time. Assine a Oeste. O QR Code está aí, é só apontar para a tela e fazer parte do nosso time. Uma ótima leitura para você. Semana que vem eu estou de volta. Até lá.